Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmeia Rangel, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre burnout. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas expressarem de que o burnout vem do excesso da sobrecarga do trabalho remunerado. Mas é importante que nós saibamos que esse excesso pode vir também da sobrecarga das tarefas domésticas que muitas vezes as pessoas executam. Nós não precisamos de um crachá para nos sobrecarregar de tarefas ou de responsabilidades. Então essa sobrecarga, ela pode vir do trabalho remunerado, de uma profissão, de uma ocupação, mas ela também pode acontecer no âmbito doméstico, quando esse indivíduo se sente sobrecarregado de inúmeras tarefas ou responsabilidades. Vamos dar como exemplo uma dona de casa. Muitas vezes essa mulher, além do trabalho da sua profissão que acontece fora do ambiente doméstico do seu lar, ela ainda tem a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos, pagar conta, dar assistência ao seu cônjuge. Então, são várias tarefas que essa mulher também tem a finalidade de cumprir no final do seu dia. Então, essa sobrecarga, ela pode vir sim do trabalho remunerado, mas pode acontecer também na sua rotina diária em seu lar. Então, o que a gente consegue definir como burnout é aquilo que nos sobrecarrega, que nós executamos em excesso. E isso independe de um crachá ou de uma profissão. Muitas vezes nós nos deparamos com um cansaço intenso, onde o indivíduo relata sobre esse esgotamento físico e ele muitas vezes não recebe a credibilidade devida por se tratar de tarefas que acontecem no âmbito familiar, no âmbito doméstico. É como se isso não causasse o mesmo impacto que uma cobrança excessiva que acontece fora desse ambiente familiar ou doméstico. Então, o excesso, ele pode acontecer em qualquer lugar, independente da situação. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa muito irritada, muito impaciente, uma pessoa que não consegue administrar a sua rotina de forma saudável e equilibrada, nós podemos estar diante de uma pessoa que está desenvolvendo burnout. Então, nós precisamos sim dar a atenção àquele cansaço excessivo, aquelas queixas constantes de não estar conseguindo dar conta das suas tarefas diárias. É importante que nós entendamos que burnout não escolhe profissão, escolhe pessoas que se colocam em vulnerabilidade, querendo assumir todas as responsabilidades como se fosse capaz de lidar com tudo, sem ter como consequência o adoecimento. Nós precisamos entender que o nosso corpo é limitado, assim como nossa mente também. Então, nós não temos condições
de assumir todos os compromissos e todas as responsabilidades, como se nós não fôssemos em algum momento reagir de forma negativa, justamente por conta de nós termos limites. Só que muitas vezes nós não valorizamos isso, nós não nos damos conta de que nós somos limitados em nossas tarefas diárias. O nosso corpo também pede por proteção, por cuidado. Por mais que nosso desejo seja ser eficiente em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, por mais que nós desejamos fazer tantas tarefas em nosso dia a dia, nós não vamos conseguir. Talvez nós não tenhamos o mesmo desempenho que nós gostaríamos. Alguma coisa não vai sair tão bem. E não tem problema nenhum em não sair. Nós somos seres falhos. Nós somos pessoas que estão em constantemente evolução. E aquilo que não saiu tão bom hoje, pode ser que saia amanhã. E se não sair amanhã, que nós também possamos acolher as nossas limitações. Nós não precisamos estar constantemente nos cobrando, nos criticando por não ter dado conta de tudo aquilo que foi programado, que foi solicitado, que foi exigido, que foi cobrado. No momento em que nós abraçamos tudo como se nós fôssemos capazes de solucionar todas as exigências, nós mostramos para o outro que nós não podemos ser vulneráveis, que nós não precisamos de ajuda, de suporte, de apoio. Então é importante que nós paramos e entendemos que o burnout, ele não nasce somente do trabalho remunerado ou externo às nossas casas. Eles muitas vezes acontecem dentro de nossos lares. Então, que você possa se acolher com mais amor, com mais compaixão, avaliando o momento em que você realmente precisa de ajuda. Muitas vezes nós, temendo as críticas, os julgamentos, nós vamos nos fazendo de forte e suportando aquilo que é insuportável e que em algum momento vai nos trazer prejuízos muito maiores. Então, que você possa aprender a colocar limites nas pessoas, naquilo que muitas vezes é determinado ou imposto para que você realize. Nós precisamos reconhecer a nossa capacidade de limite. Nós precisamos aprender a dizer não. Hoje não dá, hoje eu não posso, amanhã eu posso tentar. Nós precisamos reconhecer o nosso limite e sinalizar isso para o outro, porque às vezes o outro vai nos oferecendo além do que nós suportamos, porque nós não sabemos dizer não. Que você possa refletir o quanto você tem se dado de forma excessiva nas suas obrigações. Nós precisamos entender que o nosso cansaço é real e que muitas vezes nós entramos em colapso internamente por querer abraçar aquilo que nós não damos conta. Que você possa refletir sobre o quanto você tem validado a sua capacidade de suportar ou não o excesso. Um abraço carinhoso e boas reflexões.